Hoje eu vim gravar a vídeo resenha do livro Ruas Estranhas. Eu falei sobre esse livro no meu vídeo de livros que eu li em janeiro e muitas pessoas ficaram curiosas por esse livro, então eu resolvi fazer uma análise conto a conto, pois é uma coletânea de contos de mistério e fantasia urbana. Deixa eu mostrar o livro aqui pra vocês. O livro é esse daqui. São 16 contos de fantasia, mas que se passam em grandes cidades. Todos eles têm em comum esse fato e também o fato de ter sempre um detetive e um elemento sobrenatural que vai variar de acordo com o conto. Cada autor optou por um elemento sobrenatural diferente. Então temos contos com bruxas, temos contos com vampiros, com lobisomens, com fantasmas, temos toda espécie de conto possível, todos eles com essa pegada mais fantástica e mais sobrenatural. Eu gostei muito desse livro. Ele traz o nome do George R.R. Martin na capa, que é o autor da série Crônica do Gelo e do Fogo, A Guerra dos Tronos, caso você não tenha ligado o nome à pessoa, mas ele não tem nenhum conto nesse livro. Ele é apenas a pessoa que editou, que organizou os contos que estão integrando essa antologia. E é um livro bem legal. Alguns pontos positivos, poucos negativos. Alguns contos eu amei e outros contos eu odiei. Então eu vou fazer uma análise conto a conto. E eu vou colocar um post auxiliar no blog. Eu vou colocar o link aqui embaixo, caso você queira dar uma olhada. Que o sumário, primeiramente temos o Bastardo, que é uma pequena introdução feita pelo George R.R. Martin, explicando qual é o mote do livro e preparando o leitor para o que vem a seguir. O primeiro conto propriamente dito chama-se Morte por Dália, de Charlene Harris, e é uma história sobre vampiros. Há outros seres sobrenaturais no conto, mas a predominância de vampiros é uma sociedade em que vampiros e seres humanos e outros seres sobrenaturais coexistem. Os vampiros meio que vivem isolados na comunidade deles, porém eles não são párias. Ao contrário, eles tiram o seu sustento do sangue de doadores humanos. Porém, existe o perigo de que os doadores se viciem em doar sangue, o que não é legal porque eles podem acabar morrendo nesse processo. E não é interessante para os vampiros que os doadores morram. Primeiro porque isso atrairia os holofotes e repercussão negativa para os vampiros, que seriam investigados pela polícia humana. E segundo porque não é legal quando o doador morre, porque eles ficam sem fonte de sangue, visto que sangue de pessoas mortas não tem um gosto tão bom, aparentemente. Nesse conto estão presentes alguns elementos muito interessantes, como vingança, rancor. Eles acontecem numa festa de vampiros e num dado momento é a despedida de um dos chefes lá da sociedade vampira, que está passando o posto, por assim dizer, e num dado momento descobre-se que um dos doadores de sangue humano foi encontrado morto na cozinha e não se sabe quem matou. E aí vai caber a Dália, que dá o nome ao conto, a descobrir por que esse doador foi morto no fim das contas. Então, achei o conto meio previsível. Eu acertei o assassino num dado momento, mas mesmo assim achei um bom conto para iniciar os trabalhos. Assim, não compromete. É bom, mas não é excelente, mas dá aquele gostinho de quero mais para você continuar lendo o livro. Depois, continuamos com A Sombra que Sangra, que é um conto sobre um músico, sobre o qual um belo dia é lançada uma maldição terrível, que basicamente consiste em um monstro que vem das sombras e que está atrás dele, somente dele, e a única maneira de manter esse monstro longe é por meio de música. Então ele tem que tocar o tempo todo, sem descanso.
A maneira que ele encontrou para que pudesse ter pelo menos algumas horinhas de sono e não ter que ficar tocando 24/7 foi gravar um disco. Então ele fica tocando esse disco o tempo todo para que o monstro não vá atrás dele. Mas ele vive permanentemente sob o pavor de que um dia ele não consiga acordar a tempo de virar o disco e a música pare de tocar e o monstro finalmente o arraste pra escuridão. É um conto muito bom. O final não achei nem um pouco previsível. Eu achei um belo final e, enfim, gostei bastante do clima desse livro. Uma coisa que eu achei bem interessante é que o detetive contratado para cuidar desse caso, ele foi contratado pela irmã desse músico, e ele é um detetive negro, e em vários momentos esse aspecto é abordado numa sociedade racista, numa sociedade segregativa, em que os negros ainda são vistos como párias da sociedade. Então, assim, é bem interessante a construção dessa questão no livro. Achei bem interessante a forma como o autor abordou problemas reais da nossa sociedade em um conto de fantasia e mistério. Em seguida, temos o conto Coração Faminto, do Simon Green. É um conto em que uma bela e jovem bruxa contrata um detetive particular para resolver um problema bem peculiar. Ela teve o seu coração literalmente roubado pelo seu ex-namorado e ela quer o seu coração de volta. Afinal de contas, quando uma pessoa tem a posse do coração de uma bruxa, essa pessoa pode controlá-la. Isso não é legal para as bruxas, portanto, ela vai fazer de tudo e pagar quanto for necessário para ter o seu coração de volta. É um conto bem divertido, bem escrito. Eu vi algumas resenhas meio que reclamando desse conto, falando que ele é dispensável, mas eu gostei muito, eu gostei dessa temática, achei curiosa, por assim dizer, não era algo que eu já tenha lido algo parecido, e curti bastante a maneira como o autor desenvolveu a história. O final não achei que deixou a desejar, não achei previsível, é um bom conto, sim. Em seguida temos Estige e Pedras, do Steven Saylor. A princípio eu achei que eu não iria gostar desse conto, porque ele é um conto ambientado na antiguidade. Eu achei que talvez eu fosse considerá-lo monótono, mas não foi o que aconteceu. Ao contrário, gostei muito, foi um dos meus favoritos no livro inteiro. Trata-se de dois amigos que viajam para Babilônia para conhecer as antigas maravilhas das antiguidades. Note que esse conto já é passado há muitos anos antes do que estamos vivendo, mas ela ainda remete a um passado ainda mais distante. Então, na época em que o conto se passa, a Babilônia já era considerada uma relíquia e uma antiguidade. Muito curiosa essa dicotomia, assim. A Babilônia está em ruínas, elas são meio que um ponto turístico, então esses dois amigos viajam para conhecer a Babilônia que tanto ouviam falar nos livros. Porém, ao chegar lá, eles se deparam com um problema. Dizem que um templo nas redondezas é assombrado. E isso é muito interessante porque o autor se apropriou de uma lenda que é verdadeira. Dizia-se que havia um ritual naquela época em que todas as mulheres, em algum momento da vida delas, deviam prestar um sacrifício. Este sacrifício consistia em ficavam todas sentadas, enfileiradas, até que um homem as escolhesse para manter relações sexuais. Isso seria o sacrifício. E a partir daí elas estariam liberadas, já teriam cumprido com a sua missão. Porém, algumas mulheres nunca eram escolhidas por homem nenhum, seja pela idade, seja por não serem consideradas atraentes. Elas ficavam lá eternamente, não poderiam deixar o seu posto antes de fazerem o seu sacrifício, e elas morriam no templo e tudo que restava eram os seus espíritos para assombrá-las. Então o autor pega esta premissa e constrói a história a partir daí. Então, no conto, existe uma fantasma que assombra o templo, mas algumas pessoas não levavam a sério. Então, um belo dia, é encontrado uma pessoa morta, e esse assassinato é atribuído ao espírito que assombra o templo. E então,
um desses turistas não está satisfeito com essa explicação, ele não acredita em fantasmas e ele acha que tem alguma coisa por trás disso. De fato tem, então ele vai fazer de tudo pra descobrir o porquê desse assassinato. E é uma história muito bem construída, muito bem bolada, tudo se encaixa, mesmo coisas que você achava que não faria sentido nenhum, tem uma razão de ser, e achei o autor muito inteligente ao construir essa história, então é um dos melhores contos do livro, sem sombra de dúvida. Em seguida tem um dos contos que é o pior do livro, se não for o pior. É um conto completamente dispensável chamado Dor e Sofrimento, do S.M. Stirling. Trata-se de um policial que em um dado momento é envolvido em um incêndio e ele trabalha para resolver esse incêndio. É um incêndio criminoso e à medida em que vai se contando essa história, que se passa no presente, o conto é intermeado com flashbacks, com sonhos desse personagem. Mas esses flashbacks, eles são muito confusos, eles não fica claro pro leitor o que é um flashback e o que é a realidade. Em muitos momentos isso tudo se confunde, acaba dando um nó na cabeça. O final, ele fica completamente em aberto, mas não aquele jeito que a gente gosta porque consegue estabelecer nossas próprias teorias. Não, ele fica em aberto de um jeito horroroso, tem um diálogo que não faz sentido nenhum, que é super nonsense, e que se isso foi um teaser para possíveis livros e possíveis histórias que o autor viesse a escrever no futuro, sinto dizer, mas não rolou. Eu não fiquei com vontade nenhuma de ler nada que esse autor escrevesse, porque sinceramente não curti, achei completamente dispensável esse conto. Não faria falta nenhuma se não estivesse na coletânea. Em seguida temos Sempre a Mesma Velha História, da Carrie Vaughn. É uma história de vampiros. E é uma história muito bonitinha de vampiros, por assim dizer. Trata-se de um vampiro chamado Rick. E um belo dia, uma velha amiga dele, humana, falece, é assassinada. E a polícia, obviamente, vai atrás dele, porque sabe da antiga amizade deles, e aí ele começa a relembrar como foi a história deles, como ele conheceu essa amiga, como foi o relacionamento deles. Porque, note, vampiros não envelhecem. Então, ele, apesar dele ter a aparência de um garotão, ele é muito antigo, muito velho. Tanto que a amiga dele era uma velhinha, a amiga que foi assassinada. E quando ele a conheceu, ela era jovem também. Então, pra você ver que a história, o tempo vai passando, apesar dele não aparentar ser velho, porque ele é um vampiro. E é muito curiosa a maneira como o autor desenrola isso, porque ao contrário do conto anterior, em que os flashbacks são completamente confusos, nesse conto ele faz uso de flashbacks, mas fica bem pontuado o que é a realidade, o que está acontecendo no presente, e o que são os flashbacks das memórias do vampiro Rick, lembrando como que ele conheceu a sua velha amiga, e tem um clima todo nostálgico nesses flashbacks, e eu achei a história muito bonitinha, eu gostei muito desse conto, eu achei previsível o final. Mas algo me diz, posso estar enganada, mas algo me diz que o objetivo era ser previsível e que a graça não era o mistério em si, e sim a maneira como a história era contada. E se for isso realmente, devo dizer que o conto fez um bom trabalho, o autor fez um bom trabalho ao redigir esse conto, porque realmente é uma história muito bem contada, muito bem narrada. Eu gostei bastante desse conto. Em seguida temos também um dos melhores contos do livro, chama-se A Dama Grita, do Con Eagledon. Conta a história de um falso vidente. Ele dizia falar com os mortos, mas na verdade ele era um charlatão. Ele não falava com os mortos coisíssima nenhuma, ele só queria tirar alguns trocados de pessoas ávidas por um último contato com seus entes queridos já falecidos. Porém, um belo dia ele é chamado para realizar um trabalho em uma cidade distante, e aí ele viaja para expulsar um fantasma de uma casa mal assombrada. E a princípio ele fica muito tenso com isso, porque afinal de contas ele
capacidade de conversar com os fantasmas, ele sequer acredita que fantasmas existem. Porém, ao chegar nesta casa, de fato havia um fantasma lá. E era um fantasma que incomodava bastante, por assim dizer. Então, ele vai descobrir uma maneira de tirar o fantasma de lá. O fantasma estava aprisionado porque havia objetos dele presos na casa e ele descobre isso, liberta o fantasma e a partir daí o fantasma passa a acompanhá-lo em sua jornada. Ele chama esse fantasma de Adama e a Dama, então, vai ajudá-lo em seus trabalhos futuros. Ele deixa de ser um charlatão e ele passa a ser realmente um caça-fantasmas, que com a ajuda da Dama vai desfantasmizar as outras casas dos clientes que o procuram por causa de problemas com assombrações. E aí, nesse processo, ele acaba conhecendo outros fantasmas amigáveis e ele acaba montando um time de caças fantasmas, vamos dizer assim. Então, é muito interessante a passagem do conto que dá nome ao conto propriamente dito, que é a Dama Grita, é muito interessante. Acontece durante a tentativa de expulsar um fantasma muito rebelde e é uma cena muito hilária, é uma cena muito bizarra, porque ocorre lutas e um fantasma completamente agressivo, enfim. Conto muito bom, muito sensacional, curti bastante. Em seguida temos Hellbender, da Laurie R. King. E esse conto é foda, é um dos melhores do livro. Trata-se de uma sociedade em que num dado momento houve uma experiência científica e um cientista meio desocupado resolveu que seria legal cruzar em um laboratório os genes de salamandras com os de seres humanos, criando híbridos, homens salamandras, ou no original, salamandra. E aí o governo descobre esses embriões híbridos, fica compadecido com esses embriões e resolve que eles merecem viver. Então, nasce uma verdadeira geração de homens salamandra e eles crescem, têm uma vida normal como seres humanos normais, apesar deles terem algumas peculiaridades físicas. Eles são estéreis, eles têm a aparência diferente e eles fazem de tudo para terem uma aparência mais normal, por assim dizer. Então eles fazem cirurgias corretivas, eles se maquiam para tirar as evidências da pele de salamandra, eles, enfim, dão um jeito de se camuflar na sociedade. O governo meio que finge que eles não existem, eles têm todos os direitos de um ser humano normal, mas assim, são meio que um tabu na sociedade. Tem gente, inclusive, que nem acredita na existência deles. E é muito curioso, porque o detetive principal desse conto, ele é um Salaman, e ele é procurado por outra Salaman, cujo irmão desapareceu. E o irmão tinha uma lista de outros Salaman que também haviam desaparecido em circunstâncias bizarras. Então, a hipótese é de que alguém está sequestrando esses Salaman com algum objetivo e o detetive precisa descobrir por quê. Afinal de contas, ele é um destes Salaman e teme ser a próxima vítima. Então, ele vai descobrir por que esses híbridos estão sendo sequestrados e vai se infiltrar no covil, no esconderijo desses sequestradores para tentar libertar os seus colegas, por assim dizer. E é um ótimo conto. Falando assim, parece muito bizarra essa história de híbridos e mutantes, fica uma coisa meio X-Men, mas pode acreditar, do jeito como a autora narra, fica completamente verossímil, você consegue acreditar em uma sociedade em que homens e homens salamandras convivem pacificamente. É incrível, minha gente, o final é bem surpreendente, eu diria, é muito bem bolado, enfim, um dos melhores contos do livro, sem sombra de dúvida. Em seguida temos mais um conto que eu considerei muito fraco, chama-se Ladrões de Sombra, do Glenn Cook. Trata-se de um detetive particular que, um belo dia,
vê o seu escritório ser invadido por um bando de monstros e ele e seus amigos precisam, sua equipe na verdade, precisam descobrir de onde surgiu isso e precisam ir atrás de uma caixa misteriosa que seria a chave para os problemas deles. Só que o livro é muito confuso, muitos personagens e você meio que não consegue entender quem que é quem, tem muitos diálogos que não ficam claros. Os diálogos são intermeados com a narrativa em primeira pessoa do próprio detetive falando e vira uma salada, um conto muito confuso. O final também fica em aberto e eu tive dificuldade para entender. Achei um conto muito fraco, achei também que é um conto que não precisava estar nessa coletânea, que enfraquece a lista dos contos da coletânea. Para compensar, em seguida temos um conto muito bom, chamado Sem Mistério, Sem Milagre, da Melinda N. Snodgrass. A premissa do conto é de um homem que tem como função fechar passagens secretas entre duas dimensões. O conto se dá durante a Grande Depressão nos Estados Unidos e ele precisa fechar essas fendas dimensionais, por assim dizer, para impedir que criaturas sombrias de outras dimensões venham para o planeta Terra para se alimentar do sofrimento e da depressão dos seres humanos, quase como dementadores. Me lembrou isso por alguma razão. E ele descobre uma dessas passagens dimensionais em uma cidadezinha e ele viaja para essa cidadezinha, só que no desenrolar da história as coisas começam a ficar mais complicadas porque ele começa a confiar em pessoas que ele não deveria confiar e desconfiar de outras pessoas, enfim. Os problemas começam a aumentar e ele precisa fechar essa passagem e começa a encontrar cada vez mais dificuldades. É um conto, não achei excelente, mas é um bom conto. E temos um dos melhores contos do livro, que é o Curioso Caso do Deodand, da Lisa Tuttle. É um conto muito interessante, a personagem principal é uma mulher, o que é bem legal. Ela é uma mulher muito inteligente, muito perspicaz, então ela é contratada para ser assistente de um detetive. E aí, logo no seu primeiro caso, ela se depara com algo muito curioso. São objetos que têm vida própria, por assim dizer. São objetos que acidentalmente já causaram a morte de alguma pessoa, seja algo que caiu na cabeça de alguém e a matou, ou sei lá, alguma pessoa que tropeçou no objeto e isso fez morrer. Enfim, objetos que por alguma razão causaram uma morte e aí eles meio que ganham uma energia negativa e se tornam Deodans. E a história é sobre um colecionador de Deodans. Ele tem particular interesse em todos os objetos que já tenham causado a morte de alguém. Então ele compra e guarda em sua mansão vários objetos assassinos, por assim dizer. E aí, em um dado momento, a sobrinha desse colecionador, ela acha que a morte do noivo dela, muitos anos antes, e um acidente envolvendo o atual noivo, está ligado a Deodans. E aí o noivo atual, o que sofreu o acidente, resolve contratar os serviços do detetive e da assistente para tentar resolver esse caso. E é muito bizarro o modo como a história se desenrola. Eu custei acreditar nos Deodantes, mas no final, do jeito como a autora coloca, parece uma coisa que poderia acontecer, parece uma coisa real, verossímil. É bem assustador o conto, bem sombrio, eu diria. E ele tem uma pegada lésbica que eu achei muito... É bem sutil, mas você... aí tem, sabe? Achei muito, muito, muito interessante essa nuance, porque não é algo que eu costume ler
com frequência, sobretudo em histórias de fantasia, em que romances, principalmente os entre pessoas do mesmo sexo, não são exatamente muito comuns. Nesse é uma maneira bem sutil, mas tá lá o romance lésbico, se você tiver olhos atentos. Gostei bastante desse conto. Em seguida temos Lord John e a Peste de Zumbis, da Diana Gabaldon. Esse conto é meio bizarro. Trata-se do Lord John Grey, que ele é um militar britânico, e num dado momento ele é enviado para uma missão na Jamaica porque tá tendo rebeliões de escravos e ele precisa resolver esse problema para não se tornar ainda maior. Então tem muitos escravos fugindo, invadindo e destruindo propriedades de senhores de escravos, enfim, precisa resolver essa situação. Nesse meio tempo, acaba tendo uma praga de zumbis, e aí ele começa a investigar se essa praga de zumbis está de alguma maneira relacionada com as rebeliões de escravos. Ele também tem um personagem homossexual, o que é muito legal, porque tem esse contraponto, né? Porque é o militar, que é uma figura que as pessoas costumam associar a algo viril, másculo, cheio de testosterona, e o Lord John é homossexual, claramente homossexual. Ele fala isso abertamente no conto, e ele inclusive tem uma quedinha por um dos escravos. Então tem várias partes do livro que ele tem sonhos eróticos com esse escravo e acorda suando e excitado. Enfim, é bem bacana esse ponto. Eu pelo menos achei bem interessante. O mito do zumbi, ele é trabalhado de uma maneira diferente. Nesse conto, os zumbis não são pessoas mortas, são pessoas semi-mortas, por assim dizer. Você vai entender quando ler. Então, assim, não é algo que eu já tivesse lido sobre, e achei interessante essa informação. É um conto bem grande. Eu achei um pouco grande demais para um conto, sei lá, de 60 páginas. Achei um pouco cansativo, mas em alguns momentos, mas nada que tenha tirado o brilho. Realmente eu achei bem interessante, tanto a questão da homossexualidade do militar, personagem principal, quanto a questão dos zumbis, não zumbis, enfim, gostei bastante. Em seguida, temos um conto chamado Cuidado com a Cobra, do John Maddox Roberts. É um conto bem interessante. A premissa é uma cobra sagrada que é roubada, e um dos sacerdotes que era responsável por essa cobra resolve procurar os serviços de um detetive que está a serviço de César. O conto se passa na Roma Antiga, no Império Romano. O foco é completamente nesse crime, então esse detetive vai tentar correr atrás, descobrir quem é que roubou a cobra e por quê. Apesar dele não concordar com essa história de cobras sagradas e achar tudo isso uma grande besteira. Mas eu achei o conto meio viajado demais, por assim dizer. A resolução do mistério eu achei que muito complexo, muita adivinhação, muito mirabolante, sei lá. Eu não teria descoberto, assim, com certeza, o motivo do mistério, o motivo por terem roubado a cobra. É um conto razoável, é bom, mas não é nada excelente. É bem escrito. A parte mais interessante do conto é essa questão mesmo de ser ambientado no Império Romano, ao meu ver. E, sei lá, não é um conto que me empolgou absurdos. Ainda temos o conto De Vermelho com Pérolas, da Patricia Briggs. E é o terceiro conto do livro com temática homossexual. E não me leve a mal, eu sou totalmente gay friendly e adorei o fato de ter 3 contos com personagens homossexuais no livro. Achei muito interessante. O conto O Detetive Particular é um lobisomem
que se relaciona com um advogado. E um belo dia é enviado um zumbi para atacar esse advogado, que é o namorado dele, e aí ele consegue descobrir e matar o zumbi. Mas aí ele fica se perguntando se aquilo tem a ver com ele, se foi por causa dele e da relação dos dois que alguém mandou um zumbi matar o namorado dele. Então ele fica se sentindo muito culpado e ele chama duas bruxas pra tentar solucionar o caso, e aí as bruxas vão ajudá-lo a investigar. E eles descobrem que a zumbi, na verdade, era uma mulher que foi sequestrada. Então ela foi sequestrada, morta, para que seu corpo pudesse ser utilizado para fazer um zumbi. Achei o final do conto muito surpreendente, não era algo que eu imaginava de maneira nenhuma. Achei de uma perspicácia muito grande do detetive, porque realmente não era uma coisa que eu tivesse pensado. Só que eu achei o conto um pouco confuso. Tinha não sei se foi falta de atenção minha, mas várias partes eu fiquei sem entender alguns motivos. Quem é que mandou assassinar o advogado? Pra mim ficou claro quem fez a zumbi, quem matou a mulher pra transformá-la num zumbi. Mas foi uma pessoa que foi paga pra isso, e eu realmente não entendi quem e por que pagou pra realizarem esse serviço. Mas de qualquer maneira, é um conto muito bem escrito, e posso falar, eu achei muito fofa a relação entre o advogado e o lobisomem, muito bonitinho. Por fim, temos A Águia de Adak, do Bradley Denton, e é um conto fantástico. Esse conto se passa na época da Segunda Guerra. Trata-se de um soldado que recebe ordens do seu superior para investigar uma águia que foi encontrada mutilada e pregada no chão em uma montanha, e ele precisa descobrir, por alguma razão, o superior dele manda que ele descubra quem foi o mandante daquele feito. E aí solicita, na verdade ordena que ele peça ajuda a um cabo, que ele chama de Pops, e ele pede ajuda então desse cara para investigar seria um ritual satânico, seria o que foi aquilo que fizeram com a águia no final das contas. Então eles partem para investigar, e nisso eles acabam descobrindo um outro assassinato, dessa vez de um homem e não de um animal. E aí eles começam a achar aquilo tudo muito estranho e acham que de alguma maneira esses dois atos podem estar relacionados. Uma coisa muito curiosa que eu não sabia, mas eu li posteriormente em resenhas, é que o Pops, o parceiro de investigação desse soldado, na verdade ele é o Dashiell Hammett, que é um escritor que escreveu o Falcão Maltês, e que essa história guardada as devidas proporções, é inspirada em fatos reais. O Dashiell Hammett, antes de escrever livros policiais, ele foi um detetive particular e ele serviu na guerra. E aconteceram fatos parecidos com ele, que serviram como pano de fundo para esse conto. O mistério é muito envolvente, é um conto longo pra caramba, mas ao contrário do outro conto que eu falei que era um pouco longo demais, esse não te cansa de maneira alguma. Ao contrário, eu quis ler super rápido, porque ele é o último conto do livro. Eu queria encerrar com chave de ouro e eu queria muito saber o final, porque é um mistério muito surpreendente e intrigante. Eu realmente não imaginei aquele final, e é muito bizarro. E eu não sabia que esse conto era, na verdade, uma grande homenagem ao Dashiell Hammett. Eu só fiquei sabendo porque eu li resenhas / spoilers depois que eu terminei o livro. E eu fiquei com muita vontade de ler o Falcão Maltês. Eu tinha esse livro, que eu herdei da minha madrinha. Eu tinha ele aqui em casa em livro físico, mas por alguma razão eu acabei não encontrando. Eu não sei se eu vendi, se eu deixei na casa do meu pai, se eu deixei... Não sei o que foi feito do meu livro, mas eu já tratei de providenciar a e-book version dele. Eu tô com ele no Kindle e vou ler o quanto antes, e aí
Me conta nos comentários se você tiver interesse que eu faça uma vídeo resenha do Falcão Maltês, que é um grande clássico policial e eu tô com muita vontade de ler depois desse conto, pra fechar o livro com chave de ouro. Então é isso, esses são os 16 contos que formam o livro Ruas Estranhas. Como eu falei, eu gostei muito de ter lido esse livro. Eu gosto de livros de fantasia, eu gosto de livros de mistério e de livros policiais, então realmente foi o livro perfeito pra mim. Recomendo bastante a leitura se você tem um gosto literário minimamente parecido com o meu. E com certeza vou pesquisar outros livros e contos dos autores dos contos que mais me chamaram a atenção, porque eu quero conhecer mais sobre o trabalho deles. Então é isso, se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal para acompanhar as atualizações e muito, muito obrigada por me assistir. Beijinhos e até a próxima!